como primeiro senador inscrito para se dirigir ao nosso convidado de hoje, Sua Excelência o senador Roberto Requião. Em seguida, a senadora Ana Amélia e em seguida, o senador Lazier. Eu tenho medo do senador Roberto Requião, porque ele disse que é um excelente atirador. Ele disse uma vez que acerta o olho de um coronel a 1000 metros. Eu espero que o senhor não acerte o olho de um general, viu? Tem a palavra Vossa Excelência, senador Requião. Eu teria que ser um bom atirador, porque, afinal, eu sou um aspirante oficial de cavalaria. Mas, general, o que me impressionou inicialmente na sua exposição foi a contenção do alcance do míssil. Eu acho que as Forças Armadas do mundo hoje se debruçam sobre os mísseis. É a blindagem de ataque e a possibilidade de um ataque que não pode ser interceptado, né? Temos os famosos mísseis russos de última geração, hipersônicos. E cada vez menos nós temos tropas transportadas, mas mísseis que fazem a dissuasão e a capacidade de ataque em qualquer conflito. Então, eu acho preocupante a limitação do alcance e, fundamentalmente, o desenvolvimento de mísseis de velocidade que pudessem ser mais efetivos. Por outro lado, general, o salário máximo do coronel equivale, por exemplo, ao salário de um office boy de carreira da estrutura do Senado da República nos gabinetes. Isso é absolutamente ridículo. E nós temos essas diferenças brutais nas carreiras e nas corporações da nossa República. Eu tenho no meu gabinete uma folha de pagamento de juízes federais do Rio de Janeiro, de dezembro do ano passado, e, se não me engano, o salário mais baixo foi de R$255 mil, porque não se atém ao salário da estrutura, mas ele acaba sendo inflado com vantagens conseguidas por sentenças judiciais absolutamente incríveis. Mas, general, a preocupação maior que eu tenho... Ontem, inclusive, nós inauguramos aqui uma frente mista de defesa da soberania nacional. E a perspectiva dessa soberania se suporta em algumas análises. Por exemplo, general, na década de 80, nós tínhamos uma produção industrial no Brasil superior à dos tigres asiáticos. Se não me falha a memória, da Tailândia, da Malásia, da Coreia do Sul e da China. Hoje nós não produzimos 15% industrialmente do que eles produzem. E nós estamos vendo que isto decorreu do fato de termos entrado de cabeça na Guerra Fria, da financiarização da economia, na paralisação do desenvolvimento de projetos de investimentos em ciência e tecnologia. Mas a minha preocupação maior hoje com segurança nacional é o modelo que se está propondo para o Brasil. Como é que eu vejo esse modelo? Nós estamos propondo uma nova inserção na divisão global do trabalho. Nós seríamos o grande produtor de commodities do mundo. É ótimo isso, nada contra a produção de commodities. Eu venho de um estado agroindustrial onde fui governador por 3 vezes. Mas a observação que eu posso fazer é que hoje mais de 80% do comércio de commodities não tem mais um controle nacional. É o controle de empresas multinacionais. E, além disso, se propõe a venda sem limite de área do território nacional para empresas, fundos de pensão, para um investimento nesse projeto Brasil celeiro do mundo. Sem limitação. Hoje nós somos competitivos do ponto de vista do agronegócio de uma forma fantástica. Nós somos tão ou mais competitivos que os Estados Unidos em diversas áreas, as fundamentais, algodão, milho e soja. É claro que nós vamos conseguir uma produção fantástica, entregando a base da soberania nacional, que é o território.
tecnologia de ponta, mecanização, significa um aumento fantástico de produção e significa desemprego também. Daí vem a proposta paralela, que me preocupa do ponto de vista da manutenção da soberania. O que é que se propõe? Se propõe a precarização do trabalho. Ao contrário do que fez a Alemanha na nova política alemã, com o famoso Horace Greeley e Alma Sachs, que criou a MEFO, a Associação do Estado Alemão com as grandes empresas na construção da infraestrutura, que viabilizou depois o desastre derivado da patologia do Hitler e não do sucesso do investimento econômico. Se jogou para baixo o lucro da rolagem da dívida de forma fantástica e se criou a MEFO, que era uma moeda não moeda. O que significava isso? Que havia uma garantia do Estado alemão, do Banco Central, para investimentos em infraestrutura, uma taxa interna de retorno, uma TIR. E em 6 meses a Alemanha retomou de forma fantástica o seu desenvolvimento e conta a lenda que a inflação foi contida numa semana, porque a moeda não influenciava a circulação do dinheiro. Nos Estados Unidos foi uma coisa parecida com isso e talvez até inspirada nisso. É o Taylorismo somado às ideias da linha de montagem do Ford. O Taylorismo é a especialização do trabalho. Então se pretendia aumentar a produtividade de uma forma fantástica com o treinamento e a especialização dos trabalhadores. O Ford pega esta ideia do Taylor e coloca numa linha de montagem e a economia americana inteira aumenta a sua produtividade de uma forma fantástica. Daí o Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente, resolve condecorar o Ford. Ele recusa a condecoração. Não aceita a condecoração. Mas por quê, diz o presidente? Ele responde, porque nós estamos quebrando os Estados Unidos da América. E o Roosevelt pergunta, mas como com esse aumento de produtividade? E ele responde, é exatamente isso, presidente. Nós estamos aumentando de forma fantástica a produtividade, mas não temos consumo. O que eu faço então? E o Ford faz a sugestão que deu início ao New Deal. Vossa Excelência diminui a carga horária para que aumente o número de trabalhadores e aumenta o salário. Foi o que o Ford fez, ou que o Roosevelt fez, seguindo a ideia do Ford. Diminuiu a carga horária e aumentou o salário e, paralelamente, partiu para monumentais investimentos em infraestrutura. Eram as autoridades públicas, municipais, estaduais e federais, portos. Hoje até a dragagem do mar estadunidense é feita pelo Exército, não é nem pela Marinha. Não sei por que tiraram a Marinha disso, mas é o Exército que cuida da dragagem. E se retomou o desenvolvimento no famoso New Deal. Agora, nós o que estamos fazendo? Estamos imaginando que com a precarização do trabalho, a diminuição do salário, o fim das garantias, nós vamos criar um modelo chinês no Brasil. A China saiu de uma relação laboral de idade média quando os investimentos americanos chegaram nas zonas especiais de exportação. Mas era fantástico para um chinês, que nunca tinha tido um emprego regular, poder almoçar melhor e pagar um jantar de qualidade para sua família. Não é o nosso caso. Nós já vivemos o período getulista, a consolidação das leis do trabalho, as garantias sociais, o famoso Estado Social se estabeleceu no Brasil. Então, nós estamos com um projeto de dependência. É o consenso de Washington e é a teoria da dependência elaborada pelo Enzo Faleto, que era um italiano naturalizado argentino, que escreveu um livrinho em parceria com Fernando Henrique Cardoso. A teoria da dependência parte do pressuposto que nós não temos condição técnica no nosso exército para a nossa defesa, que nós não temos industriais capazes de levar para frente o desenvolvimento, que a expertise do nosso povo chegou no limite e que nós só podemos nos desenvolver suportados na direção de outros países e de outras economias mais avançadas. Então, eu vejo isso com uma preocupação monumental de soberania. Esse modelo de celeiro do mundo nunca levou país algum ao desenvolvimento.
Na recessão, a Alemanha saiu com o Sachs, os Estados Unidos saiu com o Roosevelt, as ideias do Taylor e do Ford, mas nós estamos no caminho contrário, nós estamos no caminho absoluto da dependência. Como é que eu posso pensar em soberania nacional sem uma indústria desenvolvida? Dentro do país e fora do país, como disse Vossa Excelência, agindo em países com o apoio das nossas missões militares e do Itamaraty. Então, nós estamos num projeto de globalização que no mundo hoje é suportada pelo domínio absoluto do capital financeiro. Na Europa, com a queda da referência dos países socialistas, do fracasso do comunismo russo, esta referência criou, enquanto existia, o Estado Social. O Estado que respeitava o trabalho, que respeitava a sustentabilidade, a natureza, que respeitava o direito das minorias. Quando desaba o Muro de Berlim, essa referência desaparece e volta a ideia da hegemonia absoluta do capital suportada num tripé, que é o tripé que eu vejo funcionar no Brasil hoje, e daí a minha preocupação com a soberania nacional. Primeiro apoio desse tripé é a precarização do executivo, que passa a se subordinar a um banco central independente ligado às necessidades do capital financeiro. Segundo ponto de apoio é a precarização do parlamento com financiamento privado de campanha, os caixas 2, 3 e 4. E o último ponto de apoio da destruição do Estado Social e da soberania dos países é a precarização do trabalho. O fim das leis sociais, o fim de todas as garantias. E eu vejo isto acontecendo no país. A própria precarização do Exército. Eu me contrariei muito com o Ministério da Defesa num determinado momento. Porque, idealmente, o Ministério da Defesa me parecia uma ideia genial. Mas ele veio num processo de desmonte e vinculado ao consenso de Oslo e à teoria da dependência. Então, a preocupação é como é que nós podemos pensar em soberania nacional sem um suporte industrial, um desenvolvimento suportado em tecnologia e desenvolvimento industrial, e nesta posição do Brasil, celeiro do mundo, absolutamente dependente de outros países. E o meu susto maior é quando o nosso presidente, antes de viajar para a Rússia, diz: não, a minha missão agora é a internacionalização da nossa economia. Isso no momento em que as grandes empresas nacionais são destruídas. Numa barreira de combate à corrupção que é absolutamente necessária. Não existe um brasileiro que não acredite que esse sistema corrupto das empreiteiras, da compra do parlamento, tenha que ser encerrado. Mas eu lembro que quando os Estados Unidos entrou, mais recentemente, na recessão em 2009 e 2010, a General Motors, que era o símbolo do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, industrial, ia quebrar. E o Barack Obama estatizou a General Motors, recuperou com dinheiro público e devolveu posteriormente a iniciativa privada. Nós entramos num projeto de interrupção de despesas públicas por 20 anos. O Barack Obama realizou, a partir de 2009 e 2010, um déficit público de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares e manteve nesse nível acima do trilhão até que o emprego voltasse a se estabilizar. Então, a minha preocupação maior é com um modelo que não leva em conta mais a visão nacional e soberana. Eu vi a sua preocupação na exposição que fez, quando se referiu à participação de empresas brasileiras fora do Brasil, mas isso está desaparecendo. Eu acho que nós estamos numa crise de modelo, é um erro brutal, é um desacerto com todas as fórmulas de sucesso de recuperação econômica na história recente do mundo. E qual é a saída que nós temos nesse processo? Neste modelo, o Exército desaparece. Nesse modelo, o Exército desaparece.
Com a venda indiscriminada de terras, daqui a pouco nós vamos ver polícias estrangeiras garantindo a estabilidade contra um povo pobre, desempregado, sem salário, sem condição de subsistência, garantindo a posse e a produção de fantásticas propriedades agrícolas com uma produtividade extraordinária. É esta a preocupação, e esta preocupação nos levou ontem a, com mais de 200 parlamentares, constituirmos a Frente Mista de Defesa da Soberania Nacional. Sem um exército, uma marinha e uma aeronáutica equipadas e fortes, nós não temos poder de dissuasão e não temos participação em mais nada. Então, nós vemos uma crise brutal na perspectiva da soberania e da cidadania. E uma espécie de uma guerra híbrida que vai nos desmontando e nós vamos perdendo a dignidade de sermos brasileiros e orgulho de sermos nacionais. É a preocupação que nós temos. Não é uma indagação, é uma exposição de uma preocupação do número enorme de parlamentares. Porque o que nós pretendíamos, na realidade, com o convite que fizemos a Vossa Excelência, era entender a posição do Exército a respeito dos assuntos que foram brilhantemente expostos. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Roberto Requião, autor do requerimento do convite que nos trouxe hoje aqui à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Sua Excelência o Comandante do Exército, General de Exército Vilas Boas. Muito obrigado, senhores senadores, pelas perguntas profundas, né? Senador Requião, eu acho, não vá o sapateiro além das sandálias, né? Mas, enfim, eu acho que a nossa crise, ela é muito mais profunda do que a gente pode assim, avaliar. Eu disse, uma entrevista que eu dei, até suscitou algumas críticas, eu disse que o país está à deriva. E alguém interpretou que eu estaria fazendo uma crítica ao atual governo. Não, nós estamos à deriva já há muito tempo. O Brasil foi o país que mais cresceu da década de 30 à década de 80. Né? Vamos lá, período Vargas, Juscelino, os governos militares. E cometemos o erro, a sociedade brasileira cometeu o erro, de permitir que a linha de confrontação da Guerra Fria dividisse a nossa sociedade. E aí nós perdemos o sentido de projeto nacional, perdemos a ideologia de desenvolvimento, senador. E estamos... É um país que está sem rumo. Circunstância perigosa para um país da estatura do Brasil. Porque se fôssemos um país pequeno, poderíamos nos agregar a um projeto de desenvolvimento de um outro país, como ocorre com muitos. Mas o Brasil não pode fazer isso. O Brasil não tem outra alternativa a não ser potência. Quando eu falo potência, eu não estou dando uma conotação negativa de imperialismo, expansionismo, não. É um país que tem que ter uma densidade muito grande. E eu acho que a crise é profunda, porque nós estamos, inclusive, eu tenho muito medo disso, perdendo um pouco da identidade nossa, né? da nossa autoestima, ela está se estiolando. Bem-vinda, senadora. Tudo bom? Seja bem-vindo, Vanessa, amiga amazônida. Mas, enfim, e na crise que nós estamos vivendo, e a gente se debate normalmente com as questões políticas, com as questões econômicas, né, enfim, com os problemas éticos, eu acho que estão nos faltando agora muito pensadores, né? Gente com capacidade de nos oferecer novas estruturas mentais e novos caminhos de evolução. Eu acho que nós estamos ainda um pouco presos com esquemas mentais, políticos e ideológicos, que ficaram para trás. E o Sobem salientou isso, dessa enorme integração que há das economias mundiais, não é? E então nos faltam pensadores.
E aí eu remeto ao senador Cristóvão, né, senador? O senhor que se debate tanto nessa área, eu acho que nós estamos pagando por isso agora, pela negligência de muito tempo com a nossa educação. Então, eu acho que o nosso sentido, falta do sentido de projeto nacional, tem permitido, ou tem deixado de condicionar uma convergência nos vários setores da sociedade. E isso tem feito que o senhor, eu, enfim, qualquer ator nesse contexto, não tenhamos um rumo, uma referência explícita para onde nós devemos seguir. Então, eu acho que esse é um grande debate nacional que nós temos que provocar para recuperar isso. Não temos outra alternativa, senão nós vamos, as forças centrífugas vão acabar sobrepujando as forças centrípetas e a gente se fragmentando. Se não territorialmente, mas a sociedade brasileira está num processo de fragmentação muito grande. Então, essa é o pano de fundo, eu vou dizer assim, né? E inclusive, se vê, senador Collor, a preocupação, né, dos internautas, a maioria deles com relação às fronteiras. Eles estão se referindo às fronteiras físicas, mas nós temos que pensar nas fronteiras virtuais, porque nós não temos essa densidade de pensamento, o sentido de projeto, ficamos com um ambiente rarefeito e acaba sendo fácil incorporarmos, enfim, ações disruptivas aqui no nosso ambiente. E o Brasil, tem gente que diz, por exemplo, não, isso está acontecendo, é fruto de ação internacional, enfim. Eu não concordo, mas concordo sim que nós somos hoje um organismo com imunidade baixa. Em consequência, ele está vulnerável para ações de fora, de forma a nos inibir e a destruir os pontos fortes que nós temos aqui no nosso território. E quando eu falo das fronteiras virtuais, por exemplo, a preocupação com o tráfico de armas. Passam pela fronteira, claro, passam pela fronteira. Mas vimos a quantidade de armas que vinham sendo remetidas dos Estados Unidos, entrando pelos aeroportos, né? Eu vimos nossos déficits de soberania, como eu apontei, a questão da limitação do alcance de míssil. Eu vejo a nossa passividade com que a gente se submete em injunções vindas de fora, no sentido de neutralizar áreas que abrigam enormes recursos naturais, como no Acre, lá do senador Jorge, e nós temos a Amazônia já com 40% de terras indígenas e unidades de conservação, sem que tenha havido um debate, e elas são necessárias. Eu sou um preservacionista, mas sem que tenha havido um debate da natureza, e nós acabamos permitindo que acontecesse quase uma crise humanitária na Raposa Serra do Sol, por exemplo. Aquilo é terrível. Então, além das fronteiras físicas, nós temos que cuidar das fronteiras virtuais, e para isso nós temos que ter um projeto e essa densidade de pensamento. A sua pergunta é muito profunda, eu fiz uma abordagem aqui superficial em função do tempo, mas eu gostaria até de voltar a conversar com o senhor sobre isso, se o senhor não se incomodar. Ou seja, general, nós somos grandes demais para não termos projeto. Exatamente.